Oi, turmas, nono A e B, como vão? Vamos ter uma aulinha de física agora e retomar, antes de falar de leis de Newton, temos que ter uma ideia do que é uma velocidade média, que uma aceleração é média. Então, a aula passada, vocês têm que dar uma olhadinha, assistir a aula, falamos sobre velocidade média, ok? Mas a aula de hoje, a gente vai tratar de quê? Dois tópicos, velocidade média, revisão e aceleração média. São dois tópicos de hoje. Vocês podem fazer exercícios na página 128, o P25, o P26 e o P27, só para aquecer, ok? Então, os conteúdos da aula de hoje serão velocidade média, velocidade e aceleração média. Podemos também chamar de velocidade escalar média, aceleração escalar média. Bem, mas antes, vamos dar uma revisão na aula passada, certo? Vamos ver. Velocidade média, ou velocidade escalar média, é o quociente, ou seja, a divisão entre o espaço percorrido, a distância percorrida e o tempo gasto para você percorrer essa distância. Bom, delta em física geralmente significa variação. Então, delta S seria a variação do espaço, delta T variação do tempo. Então, a velocidade média, você pega a distância que você percorreu e divide pelo tempo que você gastou. Só isso. Não importa se você parou, se você acelerou, foi mais devagar, mais rápido, não importa. Ela só vai olhar o quê? A distância, o delta S, o espaço percorrido, a variação do espaço e o tempo gasto. Agora, esse ΔS você pode chamar de S2 menos S1, espaço final menos espaço inicial, e ΔT, T2 menos T1, tempo final menos tempo inicial. Bem, então nós já falamos sobre o significado dessas letras, e o delta é uma letra grega, ok? Aí nós falamos também na aula passada que, por exemplo, se nós tivermos 1 km por hora, se você for caminhando 1 km por hora, significa o seguinte, que você caminha 1000 metros em 1 hora. 1 hora são 60 minutos. Ok? Aí eu posso cortar esse zero com esse zero, vamos dizer assim. Mas, 1000 metros é 1 quilômetro, 60 minutos são 60 vezes, cada minuto tem 60 segundos. Então, 60 minutos, 60 vezes 60 segundos. Aí eu posso cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, ficaria 10 e embaixo 36. Então em cima 10 metros, embaixo 36 segundos. Se eu simplificar por 10, dá 1. Simplificar por 10 dá 3,6. Então significa o seguinte, que se eu tenho 1 km por hora e eu quero passar para metro por segundo, eu pego esse 1 aqui e simplesmente divido por 3,6. É uma constante que aparece nos cálculos. Então, logo, se quero expressar km por hora em metros por segundo, basta dividir o valor da velocidade em km por hora por 3,6. Tem uma regrinha. Km por hora, velocidade do veículo. Se eu quero passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Mas se eu quero fazer o contrário, metro por segundo para km por hora, eu multiplico por 3,6. Ok, então, velocidade média é medida em km por hora ou metros por segundo. Aí na aula passada você pode assistir, tem vários exemplos. Falei também da velocidade instantânea. A velocidade instantânea você lê no velocímetro. Por exemplo, naquele momento esse carro estava a 80 km por hora. A velocidade naquele instante chama-se instantânea. Ok? Bom, mas a aula de hoje, né? Vamos à aula de hoje. Fizemos até o exemplo 7. Hoje vamos fazer o exemplo 8. Vamos lá. Um ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba. Eu fiz um esquema. Santos, Curitiba. A distância é 480 km. E com velocidade de 60 km por hora. Veja bem, então, esse ônibus vai em média de Santa Catarina para... Ele pode parar para almoçar, alguma coisa, mas não interessa. Está dizendo que a média, pegar a distância e dividir pelo tempo, você tem
a velocidade média. Bem, aí, o que mais? De Curitiba, ele chega em Curitiba, né? Veja, ele saiu de Santos, foi até Curitiba. De Curitiba ele vai a Florianópolis. Só que Florianópolis fica a 300 km mais, tem que mais 300 km de viagem, e ele vai agora com a velocidade de 75 km por hora. Então, de Curitiba para Florianópolis são 300 km, e esse ônibus vai agora aumentar a velocidade para 75 km por hora, a velocidade média dele. Bem, aí qual é a pergunta, Barreto? Qual é a velocidade média do ônibus no percurso de Santos a Florianópolis? Ou seja, de Santos a Florianópolis, o percurso total. Bem, aí eu revisei já essa parte do que é velocidade média e vamos fazer o seguinte, fazer o cálculo dos tempos, né? Veja, a gente sabe que velocidade média, vamos lá, sabemos que velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Veja só como é simples. Na primeira parte, eu vou calcular o tempo gasto aqui de Santa Catarina, de Santos a Curitiba. Veja, a distância é 480 e a velocidade de 60 km por hora. Eu posso aqui, ó, botar. Então, eu posso continuar aqui escrevendo o seguinte. A velocidade dessa primeira parte foi 60 km por hora. Você bota aqui. Aqui você bota 60 igual a distância, delta S é a distância de Santos a Curitiba foi 480. Então, 480 sobre delta T. Delta T é o tempo, você não sabe quanto é. Quanto foi que durou. Aqui ele não diz quanto tempo ele levou para de Santa Catarina, de Santos a Curitiba. Bom, só que aqui você tem o que? Embaixo desse 60 você tem 1. E você lembra que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Certo? Ok, gente? Isso aí, tô falando novidade para vocês não. Então, ficaria 60 vezes ΔT, 60 vezes ΔT, igual a quem? 480 vezes 1. 480. Então, ΔT vai ser 480 dividido por 60. Você pode cancelar um zero aqui, ó. Beleza. Aí fica 48 por 6. Dá 8. Então 8 vezes 6, 48. 8 horas. Então, essa primeira parte aqui, de Santos a Curitiba foram 8 horas. Nós não sabíamos disso, sabíamos? Não. Agora vamos ver de Curitiba até Florianópolis. Você vai usar a mesma técnica. Veja só. Velocidade média igual a delta S dividido por delta T. Vamos usar a nossa figura. O desenho é muito importante, ajuda bastante. Veja, a velocidade média de Curitiba a Florianópolis, o ônibus vai a 75 km por hora. Então, 75 km por hora. Delta S é velocidade média de 75. Delta S é a distância de Curitiba a Florianópolis. Quanto é? 300 km. Então, 300 km sobre delta T. Aqui é a velocidade média, Vm, igual delta S sobre delta T. Aqui você sabe que pode colocar um aqui embaixo, ó. Da mesma forma que eu expliquei aqui, nessa parte aqui, 60 sobre 1, aí depois meios extremos. Aqui é a velocidade média, que é a distância, que é o tempo. Mesma coisa aqui. Velocidade média da segunda parte, distância, tempo. Aí, meios extremos. 75 delta T, você escreve 75 delta T igual a quem?
75 ΔT igual a 300 vezes 1. Quanto é mesmo? 300. Então, concluímos que ΔT vai ser 300. Aqui está multiplicando, dividindo. Então, ΔT vai ser 300 dividido por 75. 300 por 75, né? Deve ser 4, mas vamos fazer aqui. 300 dividido por 75. Como disse, 4 horas. Então, 4 horas. Então, aqui foram 4 horas. Ele foi um pouco mais rápido, né? Então, veja. A viagem toda foram 12 horas. Porque de Santos para Curitiba foram 8 horas. De Curitiba para Florianópolis foram 4 horas. Então, o tempo total da viagem foi 8 mais 4, 12 horas. E o ΔS total, a distância total, qual foi a distância total? 480 mais 300. Então, 480 mais 300 dá 780 quilômetros. Então, a velocidade média vai ser ΔS total, né? Dividido por ΔT. A distância total da viagem todinha é 780 dividido pelo ΔT, que é o tempo todo da viagem, que é 12 horas. Então, 780 quilômetros, 12 horas. Aí eu faço as continhas aqui. 780 dividido por 12 dá exatamente 65. Então, a velocidade média foi 65 quilômetros por hora. Então, gente, esse tipo de exercício é bem conhecido, mas aí ele não dá uma certa informação. Ele deu a velocidade e a distância. Deu a velocidade, média e distância. Então, a gente vai, logicamente, calcular os tempos. Com o tempo total da viagem, porque se daqui para Santos para Curitiba foram 8 horas, Curitiba para Florianópolis 4 horas, de Santos para Florianópolis foram 12 horas. E a distância total de Santos para Florianópolis é 480 mais 300, 780 quilômetros. Aí você pega a distância total, 780 quilômetros, dividido pelo tempo total da viagem, 12 horas. Isso vai dar uma média da viagem inteira, 65 km por hora. Ok? Pronto. Agora vamos lá. Esse é mais simples. Um rapaz, realiza uma caminhada em uma pista de 1.0 10 a terceira. Aí você vem com notação científica, né? Mas 10 a terceira é 1000. 1000 vezes 1 é 1000. Então 1000 metros. Completando uma volta em 10 minutos. Então, ele vai fazer o quê? Andar 1000 metros em 10 minutos. Aí veja bem. A velocidade, ele quer saber, então, qual é a velocidade média desenvolvida pelo jovem em km por hora e metros por segundo. Vamos lá. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Espaço, distância, deslocamento sobre tempo. A distância que ele anda é 1/10 a terceira metros em 10 minutos. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1000 metros em 10 minutos. 10 minutos. Só que 10 minutos tem... Cada minuto tem 60 segundos. Então, vai ser 10 vezes 60. Então, 1000 metros dividido por 10 vezes 60. Corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Olha, cortando aqui, ficaria 10 em cima, ficaria 6 embaixo. Metros por segundo. Ora, metros por segundo, 10 sobre 6 metros por segundo. Se você... Se você multiplica, aí daria, se você multiplica 10, se você multiplica
por 3,6, aí vai ficar o quê? Se você multiplica por 3,6, você está metros por segundo, passa para quilômetros por hora. 10 vezes 3,6 dá 36 sobre 6. Então, aqui está errado. 36 dividido por 6 dá 6, ok? Vamos ajeitar isso aqui. Isso aqui dá exatamente 6 quilômetros por hora. Veja que ele foi caminhando. Então aqui é um pouco confuso no começo, mas veja. Você pode dizer que está andando 10 metros em cada 6 segundos. Mas se eu multiplicar por 3,6 metros por segundo, vai para quilômetros por hora. Se eu multiplico por 3,6, daria 10 vezes 3,6 dá 36 sobre 6. 36 sobre 6 dá 6. Então, o jovem, ele está andando a 10 sobre 6 metros por segundo, que corresponde a 6 km por hora. É a velocidade média do rapaz aqui. Tá? Bem, agora vem essa questão 10. Eu fiz até a questão 7, aí são 10 exemplos, dá para você aprender bem essa parte. Eu acho concluindo aqui, né? Veja. Essa aqui é interessante, vê bem. Para quem tem cabelo, é um bom exercício. Para as meninas aí, ó. A velocidade de crescimento dos fios de cabelo de uma pessoa é de aproximadamente 1,5 centímetros por mês. Quer dizer, cada mês que passa, seu cabelo aumenta o comprimento 1,5. Ele cresce 1,5 por essa pesquisa aqui. Então, o cabelo da pessoa cresce 1,5 centímetros por mês. Aqui é uma hipótese que ele está fazendo, uma pesquisa, enfim, alguém pesquisou sobre isso, observou que é 1,5 centímetros por mês. Mas geralmente todo mundo os homens cortam o cabelo todo mês, então nem nota isso. Mas as meninas, o cabelo fica maior, então dá para notar melhor esse efeito. Suponha que Júlio, esse rapaz aqui, não sei não, viu? Que tem 1,80 m, deseja ter os cabelos bem compridos, de forma que eles cheguem a encostar no chão quando estiver em pé. Então, ele em pé, o cabelo vai bater no chão. Calcule quantos anos, no mínimo, Júlio tem que ficar sem cortar cabelos até conseguir seu objetivo. Veja, vamos lá. A velocidade de crescimento é 1,5 centímetros por mês. E a altura do rapaz é 1,8 metros. Se você passar para centímetros, é só multiplicar por 100, dá 180 centímetros a altura dele. Então ele quer saber o tempo, tá? Que isso vai... com essa velocidade, o cabelo vai ficar desse tamanho, da altura dele, do tamanho dele, o cabelo. Ok? Bem alto o cara, então o cabelo vai ficar da altura dele. Então, velocidade média, 1,5 centímetros por mês. O espaço que o cabelo vai percorrer, ou seja, vai crescer, vai se deslocar, é a altura do cara. Então, 180 centímetros. Então, ele quer o tempo que isso vai durar. Aqui embaixo é 1. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Sempre isso. É muito importante essa questão de proporção. Não fica limitada ao 7º ano, gente. Isso aqui vai ser para a vida toda de estudante. Então, essa regra de 3 aqui. Essa regra de proporção. Produto dos meios igual ao dos extremos. Então, 1,5 vezes ΔT vai ser igual a 1 vezes 180. 1,5 vezes ΔT, 1,5 ΔT. Aqui é como se fosse vezes. Tá? E 1 multiplicado por 180, 180. Veja, esse 1,5 está multiplicando. Esse 1,5 está multiplicando. Aí ele passa para cá dividindo. Então, teve 180 dividido por 1,5. 180 por 1,5. Depois você pode fazer em casa com mais calma. Então, 180 dividido por 1,5, fazendo as contas, dá 120 meses. Só que cada 12 meses é um ano. Então, 120 dividido por 12 dá 10. Então,
ele vai precisar ficar 10 anos sem cortar o cabelo, ok? Então, pode usar também o conceito de velocidade média, porque a velocidade de crescimento do cabelo em média, ele disse que era 1,5 em média, ok? Bom, aí depois você revê a aula passada, os exercícios e vai fazendo as questões que eu pedi. Mas agora ele vai falar sobre aceleração escalar média. Aqui desse assunto eu tenho essas questões, páginas 154 e 155, mas elas estão resolvidas, é só para você dar uma olhada. Aí você pode pegar o enunciado, tentar fazer sozinho e ver se bate. Define-se a aceleração escalar média, AM, como sendo o quociente entre a variação de velocidade de um móvel, ΔV, e o intervalo de tempo gasto, ΔT, dentro do qual a velocidade variou. Isto é, a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Não confundam com velocidade média. Velocidade média é ΔS, variação de espaço ou deslocamento pelo tempo. Distância sobre tempo. Espaço percorrido sobre tempo. A aceleração média é ΔV, ΔT. Variação de velocidade, intervalo de tempo. A variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Daqui a pouco nós vamos ver a unidade de medida. Aqui ele vai descrever quem é AM, aceleração média, V1, velocidade inicial, V2, velocidade final do móvel, T1, instante de tempo inicial e T2, instante de tempo final. Bom, vamos ver na prática como é que isso funciona, tá bem? Veja. Aqui você pode, no seu livro, na página 153, você pode admirar dois veículos maravilhosos. Aqui é o Dragster, que é um veículo a jato, na verdade. Ele a propulsão como se fosse um foguete. Se tivesse asas, ele voaria, mas ele fica no solo, por causa da aerodinâmica, foi construído para ficar no solo. Mas esse Dragster consegue chegar, ele está parado, zero. Ele chega a 530 km por hora em 4,5 segundos. É uma explosão, na verdade. Então, veja, ele vai de 0 a 530 km por hora em 4,5 segundos. O que significa isso? E aqui tem uma maravilhosa imagem, lindíssima, de uma Ferrari. Chama Ferrari F430. Muito barato, qualquer um pode comprar. Uma Ferrari lindíssima, certo? Bem, mas o que eu tenho aqui para você entender sobre essa Ferrari? Digamos que você é um comprador, aí eu quero uma Ferrari F430. O vendedor vai dizer, bom, essa Ferrari faz de 0 a 100 km por hora em 3,6 segundos. O que significa? Qual a sua aceleração média? Vamos lá. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. O que é ΔV? ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. Você viu que ele vai de 0 a 100. Então, 100 é a velocidade final e 0 é a inicial. Então, velocidade final, 100 km por hora, menos a velocidade inicial, 0. 100 menos 0, quanto é, gente? 100 km por hora. Então, essa Ferrari varia, a sua velocidade vai de 0 a 100, então a variação é de 100 km por hora. E qual o tempo? 3,6 segundos. Bem, aí você vai fazer o cálculo da aceleração média da Ferrari, que é ΔV sobre ΔT. A variação de velocidade acabamos de ver quem é, 100 km por hora, dividido pelo tempo, 3,6. Ora, quilômetros por hora, estão lembrados? Só é dividir por 3,6. Aí você passa para metros por segundo. Então, se eu pegar 100 km por hora e dividir por 3,6, vai dar metros por segundo. Aí eu tenho 100 sobre 3,6 metros por segundo dividido por 3,6 segundos. Ora, aqui embaixo é como se tivesse 1, gente. Como se tivesse 1. Aí o que acontece? Divisão de frações. Matemática básica. E não pode a pessoa chegar no nível de vocês e não lembrar disso. Eu sei que todo mundo lembra. Divisão de frações. Vocês têm nível para isso.
você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Primeira fração repete, multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, ficaria 100 dividido por 3,6 multiplicado por 1 sobre 3,6. Então, 100 vezes 1 quanto é? 100. 3,6 multiplicado por 3,6 dá 12,96. Se eu faço na calculadora isso, 100 dividido por 12,96 dá 7,7 metros por segundo quadrado. Então, essa é a aceleração da Ferrari. Essa Ferrari lindíssima, ela a cada segundo, o velocímetro dela, ela aumenta sua velocidade em 7,7 metros por segundo. Por exemplo, se ele está em 0, daqui a 1 segundo ele está com 7,7. Daqui a 2 segundos ele está com 14,4. Daqui a 3 segundos vai ser 23,1. Então, a cada segundo a velocidade aumenta 7,7 metros por segundo. Que negócio é esse de metros por segundo quadrado? Vamos entender melhor isso aqui. Explicando melhor. Repare, aqui em cima, metro por segundo, embaixo segundo. Metro por segundo dividido por segundo. Vamos lá. Metro por segundo dividido por segundo. Esse segundo eu posso passar um tracinho e botar um embaixo, não altera nada. Novamente vem aquela questão da divisão de frações. Aí você pega a primeira fração, repete e multiplica pelo inverso da segunda. Olha lá. Aí m vezes 1 é m, s vezes s é s ao quadrado. Por isso que a aceleração média é, em geral, medida em metros por segundo quadrado. Quem não assistir essa aula e não ler o livro não vai entender, porque a velocidade é metro por segundo e a aceleração é metro por segundo quadrado. Porque você pega a variação de velocidade, que é metros por segundo, divide por segundo. Bota 1 aqui embaixo, divisão de frações, primeira, repete a primeira, vezes, eu disse a vocês, é importante, vezes o inverso da segunda fração. Então fica 1 sobre s. M multiplicado por 1 dá quem? M. S multiplicado por s dá s ao quadrado. Então, a unidade de medida de aceleração média é o metro por segundo quadrado. Metro por segundo quadrado. Então, o que significa isso? Se a aceleração da Ferrari F430 é de 7,7 metros por segundo quadrado, significa que a cada um segundo, o veículo aumenta sua velocidade em 7,7 metros por segundo. Ok? Bom, essa é a interpretação. Depois de fazer mais exercícios sobre esse assunto, que eles dessem uma lida, uma estudada nesse assunto, vissem as questões para ver se vocês conseguem entender alguma coisa. Vamos ao exemplo 2. Isso é uma aula rapidinho. Veja. Em um certo anúncio de automóvel, aqueles anúncios maravilhosos, se lê que esse automóvel vai de 0 a 108 km por hora em apenas 8 segundos. Você pisa no acelerador, ele vai a 108 em apenas 8 segundos. É extraordinário isso. Então, qual a aceleração escalar média desse automóvel? Vamos ver. Ora, se ele vai de 0 a 108, a velocidade final é 108 e a inicial é 0. Velocidade final, velocidade inicial. 108 menos 0, 108. Então, a variação de velocidade desse veículo é 108 km por hora. Se você dividir por 3,6, 108 dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo. Tem que saber isso aqui. Em física, é muito importante saber que quilômetros por hora, se você dividir por 3,6, o resultado vai ficar em metros por segundo. Ok? E o tempo que esse automóvel faz, precisa para ir de 0 a 108 é 8 segundos. Aceleração média, ΔV sobre ΔT. A variação de velocidade foi 108 km por hora ou 30 metros por segundo. E o tempo, 8 segundos.
30 dividido por 8 dá 3,75 metros por segundo por segundo. Metros por segundo por segundo, dá metro por segundo quadrado. Como eu já expliquei a vocês. Metro por segundo dividido por segundo, inverte a fração, vai ficar segundo ao quadrado. Então, a aceleração desse veículo é, em metros por segundo quadrado, 3,75. Rapidinho, gente, para encerrar aqui. Agora veja esse. Um carro de Fórmula 1 está a 250 km por hora, bem rapidinho. Quando ao chegar a uma curva, é obrigado a reduzir para 88. Então, vamos lá. A velocidade inicial era 250, ele estava bem rápido. Aí ele vê a curva, a velocidade final vai para 88. Ele freia o carro, então, velocidade final 88, inicial 250, subtraindo dá 162. Se você pega 162 e divide por 3,6, dá 45 metros por segundo, quilômetros por hora, dividido por 3,6, e a aceleração média vai ser o quê? ΔV sobre ΔT, o tempo 3 segundos. Então, eu tenho 4,5 metros por segundo dividido por 3 segundos, dá menos 15 metros por segundo quadrado. Mesma coisa das outras questões, é só você dar uma estudadinha com mais calma. Obrigadão, um abraço para todos, tchauzinho, até a próxima aula. Assista e peça ao pessoal, seus colegas para assistirem. Tchau, tchau.